Olá, no programa Agricultura de hoje você vai ver a produção de girassol no Triângulo Mineiro. O Campo Florido forma uma linda paisagem que chama atenção. O belo negócio faz agricultores investirem no cultivo e comercialização de sementes que estão em alta. Só aqui estão plantados 4.400.000 pés de girassol. E veja também, a criação de peixes no lago da barragem de Itaipu gera trabalho, renda e garante o sustento de famílias ribeirinhas. O sustento da minha família vem da água. A água já vem uma dádiva da natureza e o peixe é um alimento desde os séculos. Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais são os maiores produtores de girassol do país. O campo, assim repleto de flores de girassol, chama atenção. A nossa equipe foi até o Triângulo Mineiro ver de perto esse belo negócio. Elianthus anus, ou simplesmente flor do sol. O girassol é a flor da Ucrânia, país da Europa Oriental que faz fronteira com a Rússia e símbolo do movimento artístico do século XIX chamado esteticismo. Quem aí não se lembra do famoso quadro 12 girassóis em um vaso, do pintor holandês Van Gogh? Beleza nas artes, negócio no campo. A planta, originária do hemisfério norte, se adaptou bem aqui no sul, resultado de muitas pesquisas. Você tem um clima diferente na Europa e você vai tropicalizando. E aí você vai fazendo por ajustes, né? Ajustes. E a Argentina hoje já se destaca na América do Sul. Nós estamos usando muito material genético que vem da Argentina e alguns locais. Henrique é fundador da única empresa que produz sementes híbridas de girassol no país. O campo de produção fica no Triângulo Mineiro. Olha, é um mercado novo. Achamos que o Brasil tem espaço agrícola, achamos que é um óleo de alto valor agregado e pode ser para consumo humano, para mesa, ou ele pode ter um uso industrial para as frituras, os famosos snacks, chips e outras coisas mais. Então, e aí é o teor de oleico que vai diferenciar para uso A ou B. O maior valor do girassol é o óleo, 40 e tantos % de óleo, mas o que sobra é o farelo, e esse farelo vai para a nutrição animal, bovinos e outros animais. Tudo isso é produzido a partir da semente do girassol, que fica escondida bem no meio da flor, no chamado capítulo da planta. E para quem pensa que é só plantar a flor que a produção de sementes está garantida, se engana. Ela só acontece graças às abelhas. Isso mesmo, só a abelha poliniza a flor do girassol. Os nossos campos, né, são híbridos, né, as nossas sementes são híbridas, então é necessário ter as linhas que nós chamamos de macho e as linhas de fêmea, sendo que as fêmeas não produzem pólen. Então esse pólen vem do macho e essa polinização é feita através de abelhas. Então, se não houver abelhas no campo, nós não temos a polinização do campo de girassol. Então nós colocamos, além das abelhas que existem no campo, né, as abelhas nativas, nós colocamos na média 3 a 4 caixas por hectare para a produção de sementes de girassol. O plantio acontece entre fevereiro e março e a colheita no meio do ano. Cada flor corresponde a uma semente. Então isso vai variar de acordo com o tamanho do capítulo, que pode ser de 1.000, 2.000 sementes por capítulo, dependendo do tamanho dele. Uma plantação de girassol chama a atenção, não é mesmo? Principalmente por sua beleza. Mas para chegar ao estágio de coleta das sementes, demora um pouco, aproximadamente 120 dias. Nós estamos numa propriedade em Araguari, no Triângulo Mineiro. As mudas estão novinhas, acabaram de brotar. Só aqui estão plantados 4.400.000 pés de girassol. Este é o campo de produção do Crisol. Ele apostou no plantio do girassol para a entre-safra do milho e deu certo.
É uma cultura bem resistente, ela exige um pouco menos de água do que um milho, do que um sorgo, e ela tem um teto produtivo interessante. Foi uma oportunidade de negócio com maior segurança para nós, foi muito bom por isso. Viajou para a Argentina em busca de conhecimento. Lá se produz o dobro que a gente produz aqui. Então a gente foi lá para ver o que a gente tem que fazer para melhorar. Lá está surgindo novas tecnologias que a gente está trazendo para cá também para adaptar aqui. E está feliz da vida com os resultados. A produção já está praticamente vendida. Está contratado 80% da produção, porque nós já temos uma média de produção no decorrer dos anos. Estamos vendido 20 sacos por hectare no preço de R$60 por hectare. É muito bom. A expectativa é melhorar as exportações de óleo, porque se melhorar a economia, isso tudo é uma cultura que se torna muito importante, porque hoje que eu falo, às vezes o consumo de óleo de girassol ainda é pequeno para nós. Nós importamos muito girassol, mas se nós produzirmos óleo de girassol, se nós produzirmos muito, nós podemos diminuir essa importação de óleo. Nosso plano, olhando o horizonte, olhando esse Brasil que vai crescer, ou que vai prosperar mais ainda, nós achamos que é uma excelente oportunidade, um grande potencial. O Triângulo Mineiro lidera o ranking de produção de girassol em Minas Gerais. 56% da safra estadual vem da região, que tem clima e solo ideais para o plantio. A produção em 10 propriedades, onde há cultivo, é estimada em 2.700 toneladas de grãos por ano. E veja a seguir as notícias do campo que foram destaque nesta semana. Voltamos já. Confira agora as notícias do campo que foram destaque nesta semana. Aqui no Mato Grosso do Sul, no primeiro quadrimestre deste ano, a receita total do estado com as exportações alcançou 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um incremento de 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. E a celulose, principal produto fabricado aqui em Três Lagoas, no leste do estado, manteve-se como principal produto vendido ao mercado internacional nos 4 primeiros meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2018. Nos primeiros 4 meses do ano, os portos paranaenses de Paranaguá e Antonina movimentaram 15,7 milhões de toneladas. As exportações superaram as importações em 3,7 milhões de toneladas, o que garantiu um superávit de 1,5 bilhão de reais. O milho produzido nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo tem como destino o Porto de Paranaguá. A exportação do grão cresceu 32% no primeiro quadrimestre de 2019. O Brasil deve registrar o segundo melhor resultado dos últimos anos na colheita de milho na safra 2018-2019, com 95 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pelo 8º levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em relação ao ano passado, esse número deve ser 18% superior, já que em 2018, mais de 80 milhões de toneladas foram registradas. Já em Minas Gerais, segundo a Conab, o resultado também deve ser positivo, com uma produção de milho de mais de 7 milhões de toneladas. A nível nacional, o estado mineiro deve ficar em 5º lugar na produção de milho, atrás apenas de alguns estados do Centro-Oeste e também do Paraná. Aqui no norte do Brasil, o café robusto é o grão que leva a característica amazônica para o sabor da bebida. Rondônia está na 3ª posição entre os estados brasileiros que mais produzem café. A colheita aqui no estado começou em março e vai até o mês de junho. Só que nesta propriedade, a estimativa é de colher mais de 600 sacas entre 22.500 pés. É café até quase perder de vista.
A exportação de algodão do Brasil já é recorde antes do fim da safra, que termina no mês que vem. Foram mais de 1.040.000 toneladas entre julho de 2018 e abril deste ano. Só no mês passado foram exportadas mais de 72.000 toneladas de algodão. Este ano a previsão é de 2.800.000 toneladas, sendo que 2 milhões são para exportação. A receita externa com o produto deve superar 3 bilhões de dólares. A peste suína se espalha pela China e a previsão de abate de 200 milhões de porcos provoca recorde nas exportações brasileiras. Foram quase 36 milhões de dólares no mês passado, 42% maior do que abril de 2018. A expectativa é um aumento médio de 25% este ano. Só nos 4 primeiros meses do ano, o Brasil vendeu para a China 49.000 toneladas de carne de porco, de um total de 215.000 toneladas exportadas. A peste suína africana é causada por um vírus e é transmitida por secreções nasais ou orais, picadas de carrapatos, ferimentos ou injeções. O período de incubação do vírus é de 4 a 19 dias. Depois disso, o rebanho apresenta os primeiros sinais da doença, como febre, vermelhidão, hemorragia e perda de peso. O vírus não causa doença em humanos. A peste suína africana já ocorreu no Brasil no final da década de 70, mas foi erradicada. Esta semana, o Ministério da Agricultura intensificou medidas para evitar que a doença retorne ao Brasil. Está proibida a entrada de produtos de fabricação artesanal, caseira ou cru que contenham ingredientes de origem animal em sua composição. É obrigatório que o produto animal para consumo próprio esteja lacrado e em embalagem original de fabricação. A lista de produtos permitidos está no site do Ministério da Agricultura. A ministra da pasta, Tereza Cristina, esteve com uma comitiva formada por representantes do setor agropecuário e deputados federais em Xangai. Eles se reuniram com executivos da Rabobank, um dos principais bancos do mundo que financiam o setor do agronegócio. Os executivos afirmaram que com a peste suína na China, há oportunidades para exportadores de proteínas animais. Eles preveem pelo menos 5 anos para que os chineses retomem o rebanho no patamar anterior à doença. Veja agora o comentário do engenheiro agrônomo Chico Graziano. A peste suína já matou 140 milhões de suínos na China. E a previsão é que vai chegar até 200 milhões de cabeças. É terrível. Você quer ter uma ideia disso? O Brasil, somando todo o rebanho suíno do Brasil, são 40 milhões de cabeças. Lá o que já morreu já é 3,5 vezes o que nós temos aqui em todo o país. É um problema muito grave. E o que nós temos a ver com isso? Primeiro, a China é a maior compradora da soja nacional. Por que eles compram soja? Eles compram soja em grão, em geral, moe essa soja, tira o óleo e o farelo vai virar ração para a suinocultura e para a avicultura também. Se os porcos estão morrendo, eles estão comprando menos soja do Brasil e o mercado já está sentindo isso. Por outro lado, se está faltando carne porque os porcos estão morrendo, eles estão comprando carne aonde tiver, seja de suíno mesmo, e não existe muita disponibilidade no mundo, seja carne de aves. O Brasil começou a vender muito frango para a China porque eles vão lá procurar carne de porco e não conseguem. Os chineses são os maiores consumidores mundiais de carne de porco. Olha só, eles consomem numa média 40 quilos por habitante por ano. Aqui no Brasil nós consumimos 15. Então eles são grandes consumidores de suínos. Bom, isso é no curto prazo. E no médio prazo, daqui a 1 ano, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. A suinocultura da China vai se revigorar. Porque esta peste suína está atacando aonde? Os pequenos criadores, criação de porco de fundo de quintal, como se fazia aqui no Brasil. Isso tudo vai desaparecer e vai vir uma suinocultura muito mais modernizada, muito mais tecnológica, que vai comprar muito mais soja do Brasil. É por isso que nós precisamos ficar próximos da China. E é por essa razão que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está lá já faz dias, em todos os lugares, conversando, fazendo acordos, vendo a questão sanitária, né? Eles querem comprar, mas eles querem também investir aqui no Brasil. Os chineses estão dispostos a botar dinheiro para construir a Ferrogrão. O que é a Ferrogrão? É uma ferrovia que vai sair de Cuiabá, vai até Santarém, como se fosse uma paralela da BR-163. É sensacional, são 1000 quilômetros. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Se o chinês fizer,
Maravilha! Os chineses estão pensando em investir numa fábrica de amido de milho em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, 2 bilhões de reais. Eles têm dinheiro para isso. Então, estar próximos dos chineses é uma vantagem para o agronegócio brasileiro. Bom, na política, o que nós estamos vendo é que o presidente dos Estados Unidos está brigando com os chineses. E o presidente brasileiro, o Bolsonaro, está do lado do Trump. Este é um problema que quem tem que resolver é a diplomacia. A diplomacia que veja a questão política. Do ponto de vista do agronegócio, estar próximo da China é fundamental. A seguir você vai ver a produção de peixes no lago da barragem de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A gente volta já. A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, é conhecida pelas atrações turísticas. As cataratas, o Parque das Aves e a usina hidrelétrica de Itaipu, líder mundial em produção de energia limpa e renovável. Mas o que também chama atenção é a produção de peixes no Lago da Barragem. O repórter Bruno Faustino e o cinegrafista Anderson Cardoso mostram que este trabalho gera renda e o sustento de famílias da região. Aqui, a riqueza vem da água. O nosso sustento, o sustento da minha família vem da água. A água já vem uma dádiva da natureza. E o peixe é um alimento desde os séculos, né? Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, abriga a Itaipu Binacional, hidrelétrica líder mundial em produção de energia limpa e renovável. A barragem, construída na fronteira do Brasil com o Paraguai entre 1975 e 1982, possui um lago com 1.350 km² de extensão, um local ideal para a criação de peixe e fonte de renda para muitas famílias. Eu tinha um salão de beleza, eu era uma cabeleireira, aí eu fui assaltada e fiquei com um trauma muito grande, não conseguia trabalhar no salão. Aí tinha minha cunhada, que ela já era pescadora. Daí eu falei para ela, como que é fazer uma carteira de pesca? Eu quero ir lá para o lago, para mim me distrair, para mim pescar. Hoje a solução para o meu problema está aqui. Eu venho, eu retiro o peixe, eu faço a venda. Eu com a minha família trabalhamos com isso, né? Então para nós é o nosso sustento. Eu sou pescador profissional já há 28 anos. Então aí a gente começou na pesca extrativa, viu que o extrativismo estava sendo meio dificultado, aí a gente apelou para o criame de peixe. Eu sou professor de futebol, mexia com esporte, mas o meu sonho era criar peixe e morar na Costa do Lago. Daí eu entrei para a colônia de pescadores de Foz do Iguaçu e a ideia era produzir o peixe e não pescar. Esses produtores de peixe aqui todos estão vivendo da extração do pescado produzido aqui. O projeto de piscicultura no Lago de Itaipu começou há 10 anos. No início eram 40 tanques-rede, uma espécie de gaiola onde os peixes são criados, e apenas 8 pescadores. O projeto surgiu de uma demanda dos pescadores aqui da região, porque durante o período da Piracema eles quase não tinham acesso ao reservatório e não podiam pescar, né? Então durante esse período eles acabavam sobrevivendo, digamos, do seguro defeso. Então a gente viu isso uma oportunidade, né? Até pela questão cultural deles de conseguir trabalhar com pescado e tal. O uso do tanque-rede como uma forma de dar um apoio, né, e um incremento na renda durante esse período que era proibido a pesca, né, ainda é, né? Então hoje a Itaipu vem apoiando os pescadores que querem praticar essa forma de produção, né, de cultivo de peixe em tanque-rede, através da capacitação, né, de informações técnicas, né, e de apoio direto com o fornecimento de tanques-redes e de alevinos. De lá para cá, muita coisa mudou. Os 8 pescadores se transformaram em 23 e o número de tanques-rede já chega a 200 espalhados pelo lago. O pacu foi o peixe que melhor se adaptou aqui. É uma espécie nativa. Cada pescador produz, em média, 10 toneladas de pescado por ano. E toda essa produtividade se deve aos cursos de qualificação oferecidos por Itaipu. O que ajudou bastante a gente foi a formação que a gente teve no Instituto Federal. Todos os pescadores aqui fizeram curso de aquicultura no Instituto Federal. Ninguém sabia criar pacu? Ninguém sabia, não tinha uma experiência de como criar o peixe. E agora o pessoal já tem aí um manejo
certinho para mexer com o peixe, já não se apura tanto. O nosso conhecimento, todo o nosso grupo de produtores de pacu surgiu dentro da Itaipu e parceria com o Instituto Federal. Fizemos vários cursos. Eu já falei que eu já sou professor de criar peixe como os outros, já tenho quase 1000 horas de curso, né? E palestras, isso e daquilo, e encontros em todo lugar, né? E então, o conhecimento que os acadêmicos dizem, o conhecimento que vocês têm, nós não temos, porque eles têm lá, mas nós temos na prática, que uns engenheiros, vários vieram, e os alunos do Instituto Federal vieram de vários lugares fazer visitas e acompanhamento com nós. Nós tivemos parceria com eles aqui, criando peixe, desenvolvendo pesquisa com eles, e a gente está aí desenvolvendo esse trabalho. A piscicultura é uma atividade que vem crescendo no país e o Paraná é um exemplo a ser seguido. O estado é o maior produtor de peixes em tanque-rede do país. Ano passado, o Brasil produziu mais de 720 mil toneladas de peixe, segundo a Associação Brasileira de Piscicultura. Só o Paraná foi responsável por quase 130 mil toneladas, ou seja, 18% da produção nacional. Para onde vai esse peixe abatido? Vai para a merenda escolar, vai para as feiras, vai para os hotéis, vai para restaurantes, vai para a pessoa no varejo. Nossa pretensão, abastecer Foz do Iguaçu do peixe criado aqui. E eles querem mais. Em 2014, os pescadores fundaram uma associação para agregar valor ao peixe produzido na região e torná-lo mais conhecido por meio de cortes especiais. As pessoas falavam que o pacu era gordo e que o pacu era cheio de espinho. Aí nós mostramos no manejo, no corte, nos cortes, que o espinho se resolve. Se tira, se resolve. Mostramos que na maneira de tratar com técnicos, com biólogos, também a gordura se resolve. E o tanque escavado, o pacu é mais grande porque ele se alimenta de algas e de ração. Aqui não, aqui é só a ração balanceada e a água passando direto corrente, não tem água parada. O próximo desafio dos pescadores, a legalização do Parque Aquícola no Lago de Itaipu. Para isso, eles contam com assistência técnica do Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, o CAPA. A gente está numa luta grande para fazer uma legalização de área, que você não consegue levantar um dinheiro. Então aí, se a gente conseguisse a legalização da área, ficaria mais fácil. Como o lago é da União, então ele tem usos múltiplos. Então a aquicultura seria mais um uso. Tem para pesca, recreação, banho. Então o nosso objetivo a gente está em andamento já nos processos para tirar áreas aquícolas, para que da mesma forma que eles teriam um terreno na cidade, eles têm um terreno no lago. E a partir do momento que eles têm essa área aquícola, entra toda a parte de licenciamento no órgão do estado, que é o IAP, e aí eles conseguem ter a ADAP de produtor. Então eles conseguiriam estar financiando e aí eles poderiam aumentar a escala de produção deles, né? E eles sabem que nada disso seria possível sem a preservação do meio ambiente, uma preocupação constante. Tem muito predador na beira do lago que vem pescar o peixe, deixa jogado aqui. Tem lixo que jogam aqui, então a gente tem a política também, que a Itaipu incentiva 2 vezes por ano. Esses pescadores, esses grupos de pesca todos, eles saem tudo em volta da faixa, catando lixo dentro dessas matas, tudo. Cata 2 vezes por ano a gente faz esse trabalho de catar lixo. Toda atividade produtiva, se ela é feita de uma forma racional, você consegue conciliar entre a produção e o meio ambiente, né? O pescador que ele se transforma, digamos, num aquicultor, né? Ele deixa de ir à pesca e começa a viver mais da atividade produtiva. Então, nosso objetivo é tentar estimular essa transformação, né? Do pescador num extrativista num produtor. O que o senhor pensa de futuro? Pensa em largar isso aqui algum dia ou não? Não, eu já estou trabalhando na sucessão familiar, né? Porque 65 anos, que eu vou fazer agora em maio, né? Eu disse, eu já trabalhei, já ganhei dinheiro, o que eu tenho, vou deixar para quem? Tem que deixar para meus filhos, né? E trabalhar numa sucessão, né? Se eu parar de fazer isso, daí eu morri, né? Porque daí eu paro de fazer aquilo que eu gosto, né? Então, daí não tem futuro, como diz outro. O senhor quer ficar aqui? Eu quero ficar aqui, o meu lugar é aqui, o meu lugar é na beira d'água. Eu sou pescador há quase 30 anos, então meu lugar é na beira d'água mesmo.
Não sai da beira d'água. Por nada? Por nada. Já está decidido já. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.